Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids e esta é mais uma videoaula. Hoje vamos estudar um conteúdo muito interessante que são as figuras de Lissajous. As figuras de Lissajous são utilizadas para análise de duas senoides para verificar a diferença entre frequência e fase de dois sinais distintos de forma perpendicular. Então é um conteúdo bastante interessante e vale a pena assistir a videoaula, pois, é claro, teremos um teste prático para comprovar as figuras de Lissajous lá no laboratório logo mais. Então, let's get started! Temos aqui uma simples forma de onda que todo mundo já conhece, a nossa senoide. Então, a senoide é uma forma de onda com este comportamento que estamos vendo aqui e varia no tempo com uma certa amplitude, que vai do mais para o menos. Uma senoide pode ser entendida da seguinte maneira. Temos aqui um círculo e imaginemos um ponto que está em movimento neste círculo. Então, ele se movimenta através desta circunferência aqui. E, é claro, o movimento dele partindo de um eixo x tem uma variação de ângulo aqui. Então, à medida que este ponto aqui se movimenta nesta circunferência, este ângulo vai variando. Então, a variação deste ângulo consiste em uma fase. E em cada tempo, este ponto terá o comportamento de uma fase e também uma frequência que pode ser descrita como radianos por segundo ou como hertz. Aqui está o nosso ponto P, então, em movimento, e a nossa circunferência imaginária. E o ângulo alfa aqui demonstrado. E aí o interessante ocorre quando projetamos este ponto em um plano, como está exemplificado aqui. Temos uma projeção no eixo y, o eixo das ordenadas, então é óbvio que esta projeção irá gerar uma altura. Esta altura pode ser considerada uma amplitude para o ponto P, e o nosso ângulo alfa continua presente. Então, o ângulo indica a posição do ponto na circunferência. Bastante interessante isso. Notando que se o ponto encontrar-se nesta posição aqui, temos um ângulo de 90 graus, nesta aqui 180, nesta aqui 270, e de volta à origem podemos considerar 0 graus ou 360 graus. Olhando para esta outra imagem aqui, então temos a separação aqui, indicação de alguns ângulos básicos na nossa circunferência. Continuando com o ponto se movimentando pela circunferência aqui, variando o ângulo alfa e variando a amplitude consequentemente. Se projetarmos ele para o eixo y, o eixo das ordenadas, à medida que ele se desloca na circunferência, a amplitude varia. E o interessante ocorre quando projetamos este ponto num plano. Vejam só que interessante, olha aqui o que ele forma. Ele forma a nossa senoide. Projetando este ponto P em deslocamento na circunferência para as diferentes amplitudes e diferentes fases, temos a nossa senoide bonitinha aqui formada ao longo do tempo. Então, isto aí é uma senoide. Outro detalhe que vale salientar é que meias circunferências não podem ser consideradas senoides. Isto aqui não é uma senoide, então, tomem cuidado com isso. A nossa senoide tem este comportamento aqui, como todos já sabem. Aí vamos supor que ligamos num osciloscópio uma onda senoidal e estamos analisando ela. Então, o nosso sinal entra por este ponto aqui, num dos canais do osciloscópio, e no escopo dele visualizamos o sinal desta forma. Temos a imagem formada. O osciloscópio gera um sinal de sincronismo interno que consiste em uma onda neste formato aqui, que é uma onda em diagonal, uma espécie de dente de serra, que composta com o sinal de entrada forma o sinal para visualizarmos. Significa que esta onda aqui, composta com qualquer outra onda, apresentará no escopo do osciloscópio a qualquer outra onda. Então, se eu entro aqui com uma onda quadrada, temos aqui uma onda quadrada. Uma onda retangular, aqui uma onda retangular e assim por diante. Mas o que acontece se eu, ao invés de entrar com sinal de sincronismo, eu entrar com outra senoide? O que ocorre é este exemplo aqui. Temos uma figura resultante da composição de duas senoides.
eu tenho o sinal 1, que pode apresentar uma frequência e uma fase, e o sinal 2, que pode apresentar outra frequência e outra fase. Neste caso, temos a mesma frequência e a mesma fase, significa que forma uma figura assim, na diagonal, como vocês estão vendo. Lembrando que as duas senoides têm a mesma amplitude. Mas como verificar isso na prática? Bom, na prática, dois osciladores harmônicos perpendiculares entre si formam a tal figura. E o interessante é que não precisamos estudar isso apenas a nível de eletrônica. Podemos estudar a nível de mecânica também, como demonstrado neste vídeo excelente aqui da Universidade de Madrid. Em resumo, então, a trajetória do nosso ponto é sobreposta por duas circunferências que circulam uma por cima da outra, ou uma seguindo a razão da outra. Por exemplo, no caso de frequências diferentes, como traduz esta imagem aqui. Verifica-se também que, mudando a fase da frequência, apenas a fase, temos uma mudança na figura exibida. A mudança da figura exibida, por exemplo, para uma relação 1 para 1, ou seja, frequências iguais, é esta aqui. Se a fase é 0 graus, temos esta figura. 45 temos uma elipse deitada, 90 graus temos um círculo e 180 temos o inverso de 0 graus. E esta tabela aqui tem um resumo, então, da relação de frequências. Vejam que interessante as figuras que se formam. Então, temos a relação de 1 para 1, quando as frequências são iguais, e estas figuras aqui para cada uma das fases. Aqui a fase está em radianos. Quando é 1 para 2, a frequência em x é a metade da frequência em y. Então, temos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Significa que a frequência que entra na horizontal é a metade da frequência que entra na vertical. E o interessante de se notar na figura é os lobos dela. Vejam que se formam lobos quando eu modifico a relação de frequências. 1 para 1, podemos imaginar, então, um lobo na horizontal e um lobo na vertical. 1 para 2, o que temos? Então, um lobo na horizontal e dois lobos na vertical. Como podem ver, mudando a fase, eu modifico o posicionamento da minha figura, mas a relação de lobos continua a mesma. No caso de π-meios, que é 90 graus, a gente enxerga como se essa figura estivesse projetada lateralmente aos nossos olhos. Aí não conseguimos visualizar dois lobos. 1 para 3, vamos pegar aqui, por exemplo, temos 1, 2, 3 lobos na vertical e um lobo na horizontal. 2 para 3, 2 lobos na horizontal e 3 na vertical, como está bem traduzido aqui, ó. 2 lobos e aqui em cima, na vertical, 3 lobos. E assim por diante, 3 para 4, 4 para 5, 7 para 5, e assim sucessivamente, e as figuras vão ficando cada vez mais complexas, como esta aqui que estamos vendo, que é um formato bastante interessante. Então, resumindo tudo o que foi dito, se analisarmos duas frequências, uma perpendicular em relação à outra, entre osciladores harmônicos, osciladores elétricos, podemos determinar uma segunda frequência. Se conhecemos a frequência de um dos sinais, por tabela, sabemos a frequência do outro sinal desconhecido e também a fase dele em relação à primeira frequência. E isso é bastante interessante. E quem descobriu isso foi o matemático francês Jules-Antoine Lissajous, lá no século XIX. Vejam que interessante. Por isso, estas figuras ganham o nome de figuras de Lissajous. Mas como verificar essas figuras em simulações computacionais? Vamos ver agora mesmo. Então, criar um algoritmo para isso é barbadinha. Vejam que interessante. Eu estou aqui com o BlueMSX aberto, que é um emulador de MSX para a linguagem BASIC, e eu criei este algoritmo bem simples para figuras de Lissajous. É claro que já ensinei vocês onde baixar e como instalar o BlueMSX, então confira o vídeo se ainda não tem este simulador de MSX para PC. Então, analisando o código, simplesmente eu imprimo aqui, eu peço para o usuário entrar com a relação de frequências,
eu crio um input para o numerador e um input para o denominador. Então, relação 1 para 2, por exemplo, 2 para 1, 3 para 2 e assim por diante. E um input para a defasagem. E eu determinei que seria em graus. E as variáveis n, d e w para cada uma delas. Já expliquei também os comandos básicos aqui do BlueMSX. Se ainda não viu, confira o vídeo. Depois eu entro para Screen 2 para desenhar na tela, né? Eu quero plotar este gráfico. Então, eu abro o grp arquivo, eu crio uma variável para a constante irracional π, que é 3,1415926535 e por aí vai, que é simplesmente 4 vezes o arco tangente de 1, também já expliquei isso em outro vídeo, e crio um laço for, que inicia um ponto i em 0 e vai até 20, e aqui uma novidade na programação em BASIC, step de 0.05, significa que vai incrementar a variável i a cada 0,05. 0,05, então, é a minha iteração na variável i. Depois eu crio uma variável horizontal que eu chamei de x e atribuo a função seno, que é esse sin, do numerador vezes a minha iteração, a variável i. Este 100 aqui é um shift para apresentar a figura mais ou menos no centro da tela, então é só para alinhar a figura. E este 25 é uma amplitude da minha senoide. E a variável y, que entra com uma segunda senoide de uma amplitude 20, multiplica a variável d, que é do denominador, então a relação da segunda frequência, e soma com a defasagem, que é o w, e multiplica por π sobre 180, que converte de radianos para graus. Desta forma, eu entro com a fase já em graus, fica mais fácil. E este mais 50 simplesmente alinha o meu gráfico. Na linha 220, o preset seleciona o x e o y, então ele plota o gráfico de x em relação a y aqui no MSX. No final da listagem do programa, então, eu tenho esse preset, que também já expliquei em outro vídeo, que apenas exibe a relação digitada pelo usuário, juntamente com a plotagem do gráfico. Vamos dar um run. Ele entra com o programa. Estou deixando o programa para download, para quem tem interesse em utilizá-lo. Então, 3, vamos dizer que eu quero a relação 3 para 2. Significa, então, que a minha frequência 1 tem relação 3 e a frequência 2 tem relação 2, né? Óbvio. Então, vamos supor que a frequência 1 seja 90 Hz e a frequência 2, 60 Hz. Então, 90 dividido por 60 é 1,5, relação 3 para 2, porque 3 dividido por 2 também é 1,5. E uma fase de 180 graus. Eu dou um Enter e ele inicia a plotagem do gráfico. É claro que vai demorar um tempinho, pois este emulador é muito fiel ao MSX antigo. Então, vamos deixar este gráfico cozinhando aí e vamos ver um outro recurso para visualizarmos esta figura. Eu tenho também aqui um algoritmo em Scilab. O Scilab que eu já ensinei também onde baixar e como instalar aqui no WRKits Channel. Então, talvez fique mais fácil de visualizar aqui neste algoritmo em Scilab. Eu iniciei com cabeçalho, então // é comentário no Scilab. Então, isso é apenas um comentário. Aí eu começo com os comandos clc, de Clear Console, para limpar o console. Clear, que zera a região de variáveis. E Close, que fecha janelas gráficas que eventualmente estejam abertas. E aí o título do meu aplicativo, Figuras de Lissajous, entre com a relação de frequências. Já solicito ao usuário que digite a relação de frequências para visualizar a curva, né, as figuras de Lissajous, com o comando disp, que é semelhante ao print do BASIC. Disp vazio dá apenas uma linha em branco na tela do console depois. E aí a entrada de dados. Então, eu tenho uma variável também n, para o numerador, d para o denominador e w para a defasagem. O comando input, também semelhante ao BASIC, então em input numerador, vamos digitar o numerador, denominador e defasagem,
os graus que eu quero defasar das duas frequências. E os cálculos estão aqui. Então, y igual a 0, 2.0.05 até 100. Aqui, reparem que eu fiz mais iterações para o gráfico ficar com uma qualidade superior, já que o Scilab trabalha mais rápido que o BlueMSX, podemos fazer, então, um número maior aqui. Então, este vetor vai de 0 a 100, com 0,05 incrementos em cada um dos passos. E aqui as minhas duas frequências. Semelhante também ao BASIC, x igual a seno de n vezes i. Aqui não precisamos colocar uma amplitude, pois o Scilab já ajusta o gráfico automaticamente para nós e nenhum deslocamento para alinhá-lo. E no y eu faço o seno do denominador mais uma defasagem que eu vou determinar, com o comando w vezes o π. Aqui no Scilab, a constante racional é %π, diferente do MATLAB, que é só escrever π, né? Aqui temos que botar %pi para termos o 3,1415926535, etc., dividido por 180 para podermos digitar em graus já, convertendo graus para convertendo radianos para graus. E, finalmente, a saída de dados, bem barbadinha, o comando plot x em relação a y. Então, ele vai plotar as duas senoides para nós. Xgrid exibe o grid, né, as gradezinhas no gráfico. Olha só, já temos, então, a figura praticamente formada aqui no MSX, né, no BlueMSX. Então, foi 3:2, 180 graus. Então, o que vemos aqui são 3 lobos. Olha que interessante. 1, 2, 3 lobos na horizontal e 2 lobos na vertical, exatamente como a teoria previa. Vamos ver isso no Scilab, então, rapidinho. Estou aqui com o Scilab aberto. Para rodar este algoritmo, pressionamos aqui em cima o play. Ele pede o numerador, vamos dar 3, o denominador 2 também, e a defasagem 180 graus. Dou um Enter. E aí está o gráfico também com os 3 lobos horizontais e os 2 lobos verticais, exatamente como previsto. E igualzinho ao BlueMSX também. Vejam que interessante. E aí você vai dizer, mas eu não gosto de programação, eu não quero programar. Não tem problema nenhum, tem para todo gosto aqui no WRKids Channel. Estou com a planilha do Excel aberto, olha só, o nosso bom e velho Excel também pode produzir figuras de Lissajous. Então, aqui estão os parâmetros, numerador, denominador e defasagem em graus. E aqui estão as iterações nessa coluna. O nosso i, que vai de 0,05 também. Aqui eu fiz só até 20. Aqui está o final. E aqui o x e o y. O x tem o seno. O x tem o seno do numerador vezes o i, lembrando que cifrão prende a minha célula, e o y tem o seno do denominador, que é esta célula aqui, a C5, vezes também a iteração, e mais uma defasagem, já convertendo também para graus. E aqui no Excel, a constante irracional π é pi, abre e fecha parênteses. Então, para plotar o gráfico aqui no Excel, é simplesmente eu pego todos os pontos da coluna em x, que vai ser o eixo das abscissas, seguro o Ctrl no teclado e arrasto todos os pontos do y, que é o eixo das ordenadas. E vamos inserir gráfico, dispersão, linhas suaves. E ele retorna este círculo, pois foram a relação 1:1, 90 graus, que havíamos visto na teoria. Aqui está, π meios é 90 graus, relação 1:1, nesta tabelinha aqui. Vamos confirmar, então, a relação 3:2, 3:2 e 180 graus. Agora que está terminando aqui no MSX, então, a simulação e a plotagem do gráfico. Vamos ver, então, aqui no Excel. Então, eu trouxe o gráfico aqui para cima para enxergarmos junto com os parâmetros. Então, 3:2, 180 graus.
Aqui o MSX terminou, ele retorna para a tela inicial, e aqui o Scilab exibe este gráfico aqui, 3:2, 180 graus. Olhando aqui nossa tabela, vamos testar esta relação aqui, 3:4, 0 graus. Vamos ver se funciona. Vamos primeiro no Scilab, damos um play, e ele pede de novo. Então, 3:4, 0 graus. E aí está. 1, 2, 3 na horizontal, 1, 2, 3, 4 na vertical. E no Excel, vamos ver, 3:4, 0 graus. E aí está o gráfico bonitinho também, a nossa figura de Lissajous. Então, só olhando para a figura, eu já sei que a frequência 1 tem uma relação 3, contando os lobos, como eu expliquei antes, e a frequência 2 tem uma relação 4, porque são 4 lobos. 5:7, 180 graus, forma isso, 90 graus, forma esta figura bem complexa aqui, mas, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 lobos na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lobos na vertical. É claro que estou deixando esta tabela aqui e o algoritmo em MATLAB para download para quem tiver interesse. Então, vamos testar 5:7, 90 graus no Scilab. Scilab, né? 5:7, 90 graus. E aí está o gráfico bonitinho também, a figura de Lissajous no Scilab. E agora chega de teoria, vamos ver isso na prática. Então, eu tenho um test set montado no laboratório. Este aqui é o diagrama que resume o nosso setup lá do laboratório. Eu vou entrar com um gerador de funções, numa frequência e em uma amplitude no canal 1 do osciloscópio digital. E aqui eu poderia utilizar um segundo gerador de senoide, né? Um segundo gerador senoidal, mas vou aproveitar a própria senoide da rede elétrica. Afinal, só vou variar a frequência do canal 1 para observarmos as figuras de Lissajous. A segunda frequência pode ser constante. Como a nossa senoide tem uns 60 Hz bem bacana, vamos aproveitá-la então. Simplesmente utilizo um transformador para abaixar os 220 para uma tensão de uns 12 volts e um divisorzinho de tensão com resistores, que não são 10K, no caso, são calculados para dar uma amplitude semelhante à do gerador de funções. Já ensinei projeto de divisores de tensão aqui no canal WR Kits também. Então, esta frequência de 60 Hz eu entro no canal 2. Variando a frequência do canal 1, vamos observar na prática as figuras de Lissajous. Então, venha comigo! Estamos aqui no laboratório e este é o test set que montei para verificarmos as figuras de Lissajous. É bastante simples de entender. Temos aqui um transformador que está ligado à rede elétrica, né, 220 volts no primário, aproximadamente 12 volts no secundário, e temos um divisorzinho de tensão apenas para igualar as amplitudes, igualar a amplitude da senoide da rede elétrica com a senoide do nosso gerador de funções. Então, no canal 1 do osciloscópio, estou entrando com o gerador de funções, no qual vamos variar a frequência para verificar as figuras. E aqui, no canal 2, temos a senoide da rede elétrica de 60 Hz fixos. Então, vamos verificar no escopo do osciloscópio a formação dessas figuras para entender melhor como funciona. Então, observando aqui no osciloscópio, temos no canal 1 o nosso gerador de funções com uma frequência de 30 Hz aproximadamente, e aqui o canal 2, a frequência da rede elétrica de 60 Hz. Ambos estão com uma amplitude aproximada de 2 volts. Percebam que no canal 2 temos a fase variando, então a senoide se deslocando da esquerda para a direita está sempre defasando em relação ao canal 1. Isso vai ser interessante para observarmos as figuras de Lissajous. Então, para configurar o osciloscópio e podermos enxergar as figuras, vamos primeiramente colocar o canal 1 em ground e o canal 2 em ground também. Agora, vamos aqui em Display
E aqui em Format, vamos mudar para o modo XY. O osciloscópio estava em YT, vamos mudar para XY. Agora, o canal 1, vamos colocar em AC. Vejam que temos uma linha reta naquele canto do osciloscópio, né? Nesta região aqui. Vamos trazer essa linha para o centro do nosso escopo, com os cursores aqui do osciloscópio. Então, aqui na posição do canal 1, eu configuro a minha posição horizontal. E agora, na posição do canal 2, eu configuro a posição vertical. Vamos trazer esta linha para o centro do escopo, mais ou menos aqui, e vamos configurar a sua largura também, aqui nos volts por divisão do canal 1. Então, vamos deixar bem larga, até aqui mais ou menos, ocupando praticamente toda a tela. Agora, colocamos em ground de novo. E vamos configurar o canal 2. Vamos colocá-lo em AC. E percebam a linha vertical. Agora é só trazer ela para bem para o centro do escopo, com os mesmos cursores que utilizamos no canal 1. Aí está. E sua amplitude aqui nos volts por divisão. Agora colocamos o canal 1 em AC também. E temos a primeira figura aí no escopo do osciloscópio. Então, observando aqui, conforme a teoria, né, o canal 1 tem 30 Hz e o canal 2 está fixo em 60 Hz. Significa que o canal 1 tem a metade da frequência do canal 2. Então, se observarmos aqui no eixo X, temos apenas um lobo. Já no eixo Y, temos 2 lobos. Significa que a frequência de Y é 2 vezes maior que a frequência de X, conforme a teoria. Atuando no ajuste fino do gerador de funções, eu consigo praticamente parar a minha figura, pois a relação entre as frequências estará praticamente 1:2, né, nesse caso aqui. Então, aí está, essa é a primeira figura de Lissajous. Agora, vamos fazer as duas frequências ficarem iguais. Vamos para 60 Hz no gerador também. Então, variando aqui, 50. E agora, em torno de 60 Hz, percebam que temos uma elipse, e é outra figura de Lissajous. A elipse indica, então, que as frequências são iguais. Aí está. Da mesma forma, atuando no ajuste fino da frequência do gerador, eu posso deixar a figura praticamente parada no escopo. E o formato elíptico indica uma defasagem entre os sinais, como estudamos. Então, quando ele se torna um círculo perfeito, indica que as duas senoides estão em fase. Olha só que interessante essa figura. Da mesma forma, vamos dobrar a frequência. Agora, aqui no gerador, vamos a 120 Hz. Agora, estamos em 120 Hz no gerador e temos 60 Hz da rede elétrica. Vejam que a relação dos lobos está invertida. Agora, temos 2 lobos no eixo X e 1 lobo no eixo Y. Significa que a relação de frequências é 2:1, conforme estudamos na teoria. Atuando no ajuste fino do gerador de funções, eu consigo praticamente paralisar a figura na tela. Vamos até 180 Hz agora.
E agora temos uma relação de 3 para 1, vejam que interessante. Pode-se ver claramente que temos 3 lobos no eixo X, observando agora 1, 2, 3 e 1 no eixo Y. Estamos em torno de 180 Hz e o canal 2, que é o Y, está com 60 Hz. Bem interessante, né? Agora vamos para 240. Em 240, agora temos 4 lobos no eixo X, 1, 2, 3, 4 e 1 aqui no eixo Y. Então, temos 4 vezes a frequência no canal 1. A relação entre as frequências é 4 para 1, portanto. Agora vamos para 300 Hz. E olha só, temos mais um lobo no eixo X, e assim sucessivamente. E aqui em torno de 90 Hz, percebam que temos uma relação de aproximadamente 3 para 2. Está um pouco difícil de paralisar esta imagem aqui, mas se prestarmos atenção, podemos ver aqui 3 lobos no eixo X e 2 no eixo Y. Significa, então, que é uma relação de 3 para 2. Afinal, temos 90 Hz do gerador e 60 Hz da rede elétrica. Então, essas são as figuras de Lissajous aqui no laboratório do WR Kids. Muito interessante, né? Depois dos testes, podemos devolver, então, o osciloscópio para o formato Y e T. Vamos, então, modificar aqui. Já vamos colocar o canal 1 em DC, canal 2 em DC. Vamos aqui em Display e mudar o formato para Y e T. E aí estão as duas senoides, né? Em azul, que é a rede elétrica, está sempre se defasando em relação a em amarelo. E vejam as frequências, agora estávamos com uma elipse, né? Temos uma frequência de 60 Hz no canal 1 e no canal 2, comprovando nossa teoria, portanto. De volta aqui ao computador, ainda como opção para quem quer fugir das simulações numéricas e quem não tem um osciloscópio na prática, eu trago esta outra opção para brincar aí com as figuras de Lissajous, o Multisim, o EWB Multisim. Então, vamos ver. Eu pego aqui uma fonte AC, que vai ser a frequência 1, uma segunda fonte AC também, que vai ser a frequência 2. Vamos pegar 2 grounds e vamos montar aqui os nossos 2 geradores. V1 é nossa frequência 1, V2 nossa frequência 2. Vamos dar uma amplitude também de 2 volts para ficar semelhante ao laboratório. Vamos variar a frequência, vamos começar com 90 Hz. E esta aqui também amplitude de 2 volts. E esta terá 60 Hz fixos, mas esta vamos variar a fase. Aqui nesta opção vamos entrar com uma fase de 90, ou melhor, 180 graus para começar. O bacana do Multisim é que ele apresenta aqui o osciloscópio, o Agilent Oscilloscope e também o Tektronix, que está aqui, esta opção aqui. Então, é bacana que simula, então é o emulador virtual do osciloscópio Tektronix, semelhante ao do laboratório. Este aqui, por exemplo, tem 4 canais. Então, entramos aqui no canal 1, com a frequência de V1 e no canal 2 a frequência de V2. Damos um play para simular. Duplo clique no osciloscópio, ele abre aqui o painel bem semelhante ao da prática mesmo. Ligamos no Power. Já temos a senoide de V1 aqui. Vamos configurá-la como fizemos no laboratório. Então, vamos colocar aqui em AC. E aqui o nosso canal 2, vamos colocar em Ground, por enquanto. Vamos em Display e formato XY, mudando aqui. E vamos ajustar. Então, aqui já está praticamente ajustado o canal 1.
Vamos colocar o 2 em AC e ajustar também, movimentar ele na horizontal aqui nesta opção. E a amplitude também podemos deixar assim. Colocando o canal 1 em AC, aí está a nossa figura de Lissajous. Então, aqui é um pouco mais difícil de enxergar, mas fixando bem o olho, temos 3 lobos na horizontal e 2 lobos na vertical. Vamos agora modificar a relação para mais um teste. Vamos fazer 1:1. Vamos pegar a relação 1:1, 90 graus. Vamos ver se vamos enxergar esta elipse aqui ou este círculo. Então, 60 graus aqui e 90 graus aqui. 1:1, 90 graus. Play para simular e aí está o nosso círculo, né? Exatamente como a teoria previa. Vamos mais um teste rápido aqui, vamos colocar 240, ou melhor, 180 Hz, vai dar uma relação de 3:1. E agora dá para enxergar até melhor, né? Os 3 lobos na horizontal e 1 lobo na vertical. Então, brinquem bastante aqui no Multisim para verificar as mais diversas figuras de Lissajous. Então, por hoje é isso. Essa foi mais uma videoaula do seu WR Kids Channel. Agora compartilha com todo mundo este vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar o nosso trabalho, comenta aí embaixo o que achou dessa videoaula, dê o seu feedback, que ele é muito importante para nós. E qualquer dúvida, qualquer coisa, como sempre, aquele bom e velho Save Our Souls. Sempre iremos atendê-los. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.